Eliseu, eu moro em São Paulo, eu sou psicólogo, eu trabalho no Mackenzie, em São Paulo, dou aula na psicologia, dou aula no programa de pós-graduação e também sou psicólogo clínico. Então, atendo adolescentes, sou consultório, atendo pais, e eu sou membro da Igreja Batista Memorial de Alphaville, que é em Barueri, São Paulo, e sou casado com a Cristiane e tenho uma filha, a Rebeca, de 10 anos de idade. Né? E aqui está sendo transmitido, por isso que eu fui perguntar para se estava sendo transmitido, porque se é transmitido e é colocado no YouTube, a minha filha sempre fala: pai, falou de mim? Fala de mim, eu gosto que falem de mim. Então, é um combinado, porque eu estou em casa e tal, então tá bom, mas eu estou lembrando de você, vou de alguma forma arranjar um jeito, dar um exemplo e falar dela. Então, é uma alegria ser pai da pré-adolescente, né? Tem desafios, tem uma filha adolescente, mas temos esses desafios todos, né, de lidar com a educação de filhos nesse mundo moderno, nesse mundo atual. Facilitar isso. Como que a gente pode entender nosso filho adolescente e nós adolescentes como podemos compreender melhor os nossos pais, tá? A primeira coisa, próximo slide, por favor, Timóteo. O que é adolescência? Eu coloquei 3 frasezinhas assim para a gente pensar, primeiro, o que é essa fase tão importante da vida? A adolescência é como viver numa montanha-russa emocional. Ora está muito feliz, ora está muito triste, ora está muito empolgado, ora está desmotivado, ora está se achando bonita, ora está se achando feia, ora está feliz da vida porque tem amigos, ora não quer ver ninguém. Né? Então, há uma montanha-russa. E aí, pessoal, um aspecto importante das emoções como um todo é que elas oscilam. Tá? Então, por exemplo, imagina um intervalo, assim, uma faixa. E a gente está aí na média ali. Então, as emoções elas vão mudando. Então, ora eu estou alegre, ora eu estou triste. Tá? Aí acontece uma coisa boa, eu fico alegre de novo. Estou alegre, aí acontece uma coisa mais ou menos, diminui a alegria, acontece uma outra coisa alegre de novo, cai um pouco. Mas a nossa variação de humor ela é tipicamente dentro de uma faixa. Tá? O que começa a ser problemático no humor? Quando essa oscilação é muito grande. Do tipo, eu estou alegre, estou tão alegre que eu vou sair comprar um carro novo. E eu nem tenho dinheiro. Eu estou tão alegre, que eu convido as pessoas para ir almoçar lá em casa e nem combinei com a minha esposa. Eu estou tão alegre, tão eufórico, que eu saio apostando em bet. Eu acho que eu vou ganhar muito dinheiro para dar coisas para minha família. Então, é uma euforia muito grande. Tá? Ou pode ser abaixo. Eu estou tão triste que eu não tomo banho. Estou tão triste que eu não como. Estou tão triste que eu não saio de casa. Estou tão triste que eu penso em dar fim à vida. Então, essas oscilações, quando começam a sair dessa faixa, chamam a nossa atenção em termos de saúde mental. A gente vai oscilar. Mas quando é problemático, quando essa oscilação, ou para cima ou para baixo, ela está muito grande. Tá? Então, eu tenho medo. Mas esse medo, olha, diminui e fico corajoso. Se eu tenho medo, eu não saio mais de casa. Fico com ansiedade. Mas é natural ter medo. Então, que eu me sinto corajoso, que estou motivado, que eu estou olhando para frente, para a vida com esperança. Legal. Mas eu não posso também estar tão empolgado assim e me colocar em risco. Claro. Então, essas oscilações de humor, elas fazem parte da vida. Ninguém é estável o tempo todo. É horrível ser estável. É chato, mas é uma pessoa estável. Acontece uma coisa boa, acontece uma coisa ruim, é chato, não é bom? Essa empolgação, essa oscilação. Só que na adolescência, essa oscilação é maior. E a prova da adolescência. Não é problemático isso. Tá? Então, por exemplo, vai ter um show da banda que o adolescente gosta. Não é, se eu perder um show, eu perdi um show. Se eu perdi um show que as minhas amigas e meus amigos vão, eu perdi
para o fundo do poço. Adolescente, a gente não está nessa fase, mas Bob Goods. É legal ter Bob Goods, mas se eu não tenho, eu fico lá embaixo. Se eu não tenho a bolsinha com 189 canetas, né, e só 18, eu sou a pior coisa do mundo, não quero ir para a escola. Não é legal ter uma espinha. Né? Às vezes está com uma espinha, não é uma espinha, a cara toda está tomada, aquela coisa dramática, não adianta sair de casa, ninguém gosta de mim, minha vida é uma porcaria, é dramático. Mas daqui a pouco elogiado, se sente bonita, coisa linda, coisa legal, coisa maravilhosa, eu sou the best e tal. É natural dessa fase. Então olha só, se você entende que isso é natural, estou dando exemplo de meninas, mas daqui a pouco eu dou de meninos também. Tá? Mas é natural essa oscilação. E se a gente é adulto e está só naquela faixa pequena, a gente não entende. Porque com o adolescente é mais dramático. Né? A gente não vê drama ali, mas para ele é drama. E é um drama verdadeiro. Né? Para uns, beleza, o Corinthians ganhou, que é raro. Aí é aquela coisa, vai com a camisa do time, chega lá, encontra todo mundo e vai falar de futebol e tal. Perdeu, né? Não quer ir para a escola, vai ser gozado, não sei o que e tal. Vai lá para baixo. Né? Jogou futebol, né? Fez o gol, jogou, o time ganhou, vai lá em cima. O colega reclamou, não passa a bola, não sei o que e tal. Alguns se retraem, não conseguem mais continuar jogando bola. Tem uma parte que é típica da adolescência. Tá? Então, se a gente quer lidar bem, primeiro entender isso. Vocês viram Divertidamente 1 e o 2. Divertidamente mostra claramente como que essas emoções, elas oscilam. Né? Não é que elas começaram a oscilar depois de Divertidamente. Quando fizeram Divertidamente, usaram como base conhecimento das neurociências. Conhecimento do cérebro. Aquilo ali teve cientistas dando suporte. Então tem muita de verdade naquilo. Então as nossas emoções vibram. Outro componente, outra frasezinha que eu coloquei para definir adolescente, daqui a pouco se define pais. Tá? Mas definir adolescente é um dilema que, por um lado, quer ser adulto, mas não quer ter essa responsabilidade de adulto e não quer aprender as coisas boas de ser criança. Aí eu... Entendeu essa risadinha, né? Mas eu lembro quando eu era adolescente, meu pai ria e gozava e ficou quase que uma menina na família. Eu cheguei a ser com 16 anos, com meu pai, falei, pai, estou indo viajar com os meus amigos, a gente vai para a praia. Um adulto. Postura adulto, pai, estou indo viajar para a praia com os meus amigos, a gente vai acampar lá em Boracéia. Tá bom. Pai, dá para dar um dinheirinho para eu viajar para a praia? Então, olha, você é adulto que não consegue, vai viajar sozinho. Você não tem dinheiro, aí você tem que pedir mesada. Né? Então, esse dilema da adolescência, ora, consegue resolver os problemas com as amigas, com não sei o quê, não quer que os pais se intrometam. Você está conversando com a amiga, né? Conversa assunto meu com a minha amiga, com o meu amigo. Aí dá um problema sério. Mãe, quero colo. Pai, quero colo. Mas isso é natural. Né? Por que é natural? Porque a criança, quando nasce, a gente vai estabelecendo um vínculo muito forte, que a gente chama de apego. Tá? O apego da mãe com o bebê, do pai com o filho, do filho com a mãe, é fundamental. Mães de bebês que não têm apego, o bebê morre. Mães de bebês que não têm apego, ela deixa o bebê em casa e vai para a balada. Já ouviram história assim. Mães de bebês que não têm apego, ou seja, mães que têm um transtorno mental, ela deixa o bebê para ir atrás do namorado, uma paixão louca que ela arrumou. Isso é anormal, não é normal. Normal é ter um vínculo. E esse vínculo tem até uma base neurobiológica, tem hormônios. Tem um hormônio chamado ocitocina, que é um hormônio que, quando a mãe tem um bebê, aumenta a produção que produz o vínculo. E impressionante, pais também. Quando o pai tem um bebê, antes de ter o bebê, a ocitocina é 0.
Quando quando ele tem um filho, tipicamente aumenta a nível de ocitocina do pai também. Ele defende mais, ele se vincula mais. Então, ele ficava bebendo no bar, muitos pais começam a ter um cuidado. Ele dirigia 120 por hora, ele passa a dirigir mais devagar. Um processo biológico de proteção. É lógico que com seres humanos, esse processo biológico, ele não é sempre constante. A gente tem processos aprendidos que podem modificar. Tá? Mas, esse apego, esse vínculo da mãe com o bebê, do pai com o bebê, ele é fundamental para a sobrevivência. Só que ao longo do desenvolvimento, esse vínculo vai se rompendo. O vínculo que eu tenho hoje com a minha mãe não é aquele vínculo que eu tinha quando eu nasci. Se eu tivesse aquele vínculo, eu seria um adulto disfuncional. Mas não teria saído de casa, não teria casado, não teria tido profissão, seria um bebezão. Tá? Mas na adolescência, foi um momento que esse vínculo começou a se romper, começou a diminuir de intensidade. E precisa diminuir de intensidade para que eu pudesse ter minha família, para que eu pudesse sair de casa. Tá? Então, esse processo de se tornar adulto envolve uma mudança dos vínculos. Às vezes é difícil, né? Porque você está muito vinculado ao teu filho, está muito próximo ali, mas é natural. A gente fala de síndrome do ninho vazio, já ouviram essa expressão, né? Quando o filho casa e sai de casa, a filha casa e sai de casa, fica a síndrome do ninho vazio. Na verdade, a gente pode pensar essa síndrome como ela ocorrendo ao longo da vida. Quando meu filho adolescente viaja para uma viagem da escola, eu já sinto isso. Quando meu filho vai para a faculdade, eu já sinto isso. Então há um processo. Ela não surge quando casa. A gente vai experimentando isso. Se a gente não experimentou essa separação, que é saudável, quando casa, aí fica completamente perdido. Né? Ou aquela situação, uma vez uma pessoa me contou, Eliseu, a minha esposa tinha um vínculo tão forte, tão forte, tão forte com a família, que a gente casou, a gente foi para um hotel de lua de mel, o pai e a mãe dela ficaram no quarto do lado. É assim, estamos acompanhando aqui na lua de mel. É um vínculo doentio, horrível isso. Né? E daí ela aqui, ó, caiu, casou, separa e vai. Então, a adolescência, ela vai e volta nesse sentido, que são ensaios de separação. E a idade? Qual o seu nome? É Tuca. Tuca. Como que funciona a idade? Porque, com certeza, biologicamente, são os hormônios que fazem essa transformação, deve ter uma fase mais certa, mas comportamentalmente a gente tem se ouvido falar que cada vez a adolescência está durando mais, né? Como é que está isso? Então, Tuca, aí é a questão que fica. Como que se dá essa passagem da vida infantil para a vida adulta? Esse romper de vínculos, ele é gradual, ele não é pleno, pelo menos na nossa cultura. Você pega algumas culturas, por exemplo, vou pegar um exemplo. Se todos nós tivéssemos que ir para o exército, mulheres e homens, fez 18 anos, sai de casa, vai para o exército. Aí a pessoa fica lá 9 meses, um ano, volta outro. Ele sai como uma criança, a cultura estabeleceu uma nota de corte ali, um momento, e a pessoa volta a outro. Você pega as sociedades primitivas, tipicamente você tem um ritual de iniciação na vida adulta. Tá? Então você pega, por exemplo, algumas ilhas do Pacífico. O cara fez lá 16 anos, ele era criança. Agora, para ele se tornar homem, ser respeitado, ele tem que subir uma escarpada enorme, uma montanha, pegar o ovo de uma determinada árvore e trazer. Agora você não virou homem. Agora você virou mulher. Tá? O que está acontecendo na nossa cultura? A gente não tem esses marcos definitivos. Alguns que vão para o exército, alguns que saem de casa vão fazer a faculdade fora. Tá? Ou a gente vai perdendo isso. Ou antes, quando você começava a trabalhar, beleza, estou lá. Aí os pais falavam assim: é o meu dinheiro. Você não vai fazer tal coisa porque o dinheiro é meu. Aí quando você começava a trabalhar, né,
Aí os mais antigos eu ajudo agora em casa e eu tenho meu dinheiro. Então, são marcos na nossa cultura. O trabalho, o estudar fora, o tirar a carta, e tem algumas coisas que vão marcando essa autonomia. Mais recentemente, pensando nos últimos 25 anos, talvez os 30 anos, dependendo da classe econômica, esses marcadores eles foram se perdendo. Tá? Então, por exemplo, quem daqui é adolescente que tem filho adolescente que trabalha? Né? A gente não quer que os nossos filhos trabalhem, na maioria das vezes tem que estudar. Mas a gente trabalhava e começava a trabalhar com 14 anos. Isso dava um sinal de, opa, eu estou mudando. Né? A gente, hoje, é muito mais difícil. Então, nós fomos mudando. Não, tem que estudar. Aí entra na faculdade. Aí entra na faculdade, muitas vezes tem um acompanhamento dos pais na vida universitária. 20, 30 anos atrás, você estou na faculdade, a vida é tua. E até para outros pais, muitas vezes não tinham feito faculdade. Nem sabiam como é que era. Aí hoje não. Então é comum você ver pais indo à faculdade resolver problemas de filhos. Entrou no mercado de trabalho, nós pais aqui, provavelmente, você foi fazer entrevista sozinho, você foi atrás, você tinha documentação. Hoje, você vê pais indo com os filhos para o filho pedir demissão. Essa extensão é porque a gente foi criando ou foi perdendo esses marcos que eram graduais. Né? Então, por exemplo, hoje esses dias, de 5 anos para cá, problemas de filho na escola. Né? Você tinha um problema na escola, como um filho, você resolvia lá. No intervalo, você está lá e teve uma confusão. Alguém pegou outra coisa, teve uma briga, alguma coisa assim. Paz. Tá? Quando acontecia isso, você ligava para tua mãe para falar no meio do intervalo? Não. Aí ontem estava conversando com uma diretora de escola, você dizia, mamãe me ligou porque o filho ligou para ela na hora do intervalo porque teve uma confusão com os colegas. Então, ele precisa aprender o problema dele. Isso é do 6º ano, já está com uns 11, 12 anos. O problema nada é grave. Ele contou um segredo que não era para contar. Os amigos ficaram bravos, estão todo de mal. Sabe quando estou de mal, comissão na panela de mingau? Era simples. Né? Estou de bem, dá dedinho. Então, a gente ia aprendendo a regular esses comportamentos. O que tem acontecendo? Nós, como pais hoje, os adultos entram para regular os comportamentos que os alunos resolviam sozinhos, que os filhos resolviam sozinhos. Ele vai estendendo e vai impedindo, muitas vezes, que o aluno adquira, ou o filho adquira, essa autonomia, essas habilidades. Então, e tem um livro do Jonathan Haidt, de Geração Ansiosa, de outra vez que eu vim aqui, eu falei um pouco disso, que ele discute como que nós, adultos, hoje, mediamos muito mais as relações das crianças que impedem que elas se desenvolvam. Então, você vai numa festa de aniversário, o que tem lá? Um animador, tem equipe de coisa. Por que as pessoas conseguem brincar sozinhas? Tem que ter alguém brincando com elas o tempo todo. Né? Você tem tutores, pessoas adultas resolvendo o problema. Então, a proposta dele é, deixa as crianças lá, ela vai ser rejeitada porque ela fez alguma coisa. Depois ela vai dar um troco no colega, outro colega vai aprender e vai ajustando. Hoje não, a criança rejeitada vai falar para a mãe joga no grupo do WhatsApp, já detona tudo, fica uma briga entre adultos e a criança não vai aprendendo a resolver problemas. Então, essa extensão da adolescência tem muita relação com a forma como nós adultos também estamos oferecendo, criando o mundo. Estamos oferecendo para eles. Um dia desse lá em São Paulo, estava conversando com um aluno que tinha ido para o primeiro ano do ensino médio. E ele estava todo contente. Você diz, eu estou contente hoje porque eu fiz muitas coisas que eu nunca tinha feito antes. Eu falei, o que você fez hoje, diferente? Eu andei de metrô, andei de ônibus e fui para a faculdade, para o colégio. De metrô e ônibus.
que conquista, legal. Como é que você fez isso? A minha mãe contratou um especialista em fazer os filhos andarem de metrô e tal, assim por diante. É estranho. É estranho. Mas até então o moleque nunca tinha pego ônibus e metrô. Já tinha pego em Paris. Já tinha pego em Nova York. Mas em São Paulo eu estou com medo de sequestro, medo de não sei o que e tal. Então precisa pagar um profissional que é especialista em mostrar os mapas de metrô. Se você pegar errado, você atravessa para o outro lado da linha do metrô, você vai pegar e vai voltar. Vamos fazer isso? Aí você vai lá, a gente vai entrar aqui na estação tal, vai descer 2 estações, a gente vai voltar para a estação. Tem que mostrar. 14 anos, 15 anos. Não fica muito nonsense, sem sentido para a gente? Então, mas nós, como pai, não quero que minha filha pegue metrô. E se alguém fizer tal coisa com ela? Verdade, tem que tomar cuidado. Mas priva também muita coisa. Mas, paradoxalmente, eles também têm acesso a muitas informações que também nós não tínhamos. A capacidade de pensamento e reflexão deles é diferente. Na escola estão sendo bombardeados. Eles falam melhor. Eles treinam a apresentação. Que eu dou aula em faculdade. E é muito interessante, eu vejo o aluno, chega lá, 19 anos, muitas vezes é infantil, não consegue se virar sozinho, mas ele chega para dar uma aula, ele não tem vergonha, ele fala, ele prepara uma apresentação linda. Não é que está tudo ruim, está investindo muito em outras habilidades, e habilidades que dão segurança, habilidades do tipo, eu resolvo o problema, estão sendo pouco desenvolvidas porque nós adultos desenvolvemos, nós professores desenvolvemos. Mas a saída é deixar mesmo quebrar a cara, certo? Tem que Sim, deixar, né? sim. Você orienta e aí você Fica de resolve. olho, mas você tem que fazer. Entendeu? Você não pode ficar... Nós adultos temos muito medo de que o filho quebre a cara. Mas o paradoxo é, a gente protege muito e aí ele não aprende a se defender e o mundo passa a ser muito perigoso para ele. Entendeu? A gente protege, a gente não quer que seja coisa ruim. Mas ao proteger, a gente não ensina a autonomia. Depois a gente quer que ele seja autônomo. Mas a autonomia envolve perceber que tem recursos para resolver o problema. Então, se eu peguei o metrô errado e eu sei como resolvo o problema, eu vou pegar o metrô errado. Então, eu pego o metrô, não porque eu sei o caminho certo, mas eu sei que se der o problema. Isso é muito importante, que eu estou falando, nessa passagem para a vida adulta, da adolescência, que é a noção de autoeficácia. A autoeficácia é uma compreensão que a gente tem de que a gente é capaz de resolver problemas. Isso é ser eficaz. Tá? Então, se o meu computador estraga, eu sei que eu arranjo um jeito para resolver esse problema. Ou eu vou consertar, ou eu vou chamar um amigo, ou eu vou levar um técnico, mas eu não me vejo vulnerável no sentido que eu não sei como resolver o problema. O adolescente está desenvolvendo cada vez mais essa noção de autoeficácia. Ele não tem toda a eficácia do mundo. Mas quando ele vai e faz uma coisa a primeira vez, ou quando ele usa estratégia para resolver o problema, isso dá uma noção para ele de que ele pode resolver o problema. Tá? Então nós temos que, como pais, reconhecer isso e facilitar isso. Mas, nessa segunda frase aí, ele não está completamente autônomo. Então a gente vai modulando ali a autonomia, vai acompanhando. Se você também deixa muito exposto, a criança fica vulnerável, o adolescente fica vulnerável. Então, há uma combinação, tá? Para o desenvolvimento infantil, principalmente da adolescência. A gente está, de uma certa forma, envolvido em alguns fatores de risco. Eu tenho que eventualmente me perder como adolescente, eu tenho que eventualmente ter algum problema. Tá? Mas esses problemas, esse risco tem que ser moderado, não pode ser muito grave.
Eu, como adolescente, vou experimentar eventualmente uma rejeição. Porque eu gosto de uma pessoa, ela não gosta de mim. Tudo bem, faz parte. Sabe esses homens que matam mulher? São homens que não amadureceram, que não cresceram, que não experimentaram a rejeição, e a rejeição como fazendo parte do crescimento. As mulheres não são obrigadas a gostar de mim. O fulano de tal não é obrigado a gostar de mim. Mas ele vai aprender isso na adolescência. Se na adolescência todo mundo falou que ele era lindo, que ele era maravilhoso, que todo mundo tinha que gostar dele, fez festa de aniversário, fez um pôster enorme da foto dele, tinha comidinha na mesa, alguém falava, esse cara não podia ser frustrado. Aí a mulher quer sair, quer fazer uma outra coisa, ele não aceita isso. Então, esse processo de fatores de risco e proteção fazem parte. É difícil para a gente, como pai, perceber que o nosso filho está sofrendo. A gente vai ver sofrer, mas também isso vai deixar sofrer indefinidamente. Pode ser que, dependendo do sofrimento, vai ter que procurar uma ajuda e assim por diante. Tá? Se vai sofrendo muito na escola, eu, como pai, vou ter que ir lá e ver o que está acontecendo. É uma dosagem que a gente vai acompanhando. Tá ok? E é uma fase de transformação. O corpo está transformando, as relações estão transformando, os sentimentos estão se modificando. Né? O corpo é interessante, né? Porque imagina uma criança de 11 anos, ela tem uma altura, 12 anos, cresceu pouco. Dos 3 anos dá um estirão. Ela tinha 1,50 m, daqui a pouco está curto. 1,80 m, pegado lá de 14 anos, grandão. Aí ele ficou todo desengonçado, todo estabanado. Mas por quê? Não é de propósito. O esquema corporal, o esquema mental dele, a ideia que ele tem no corpo dele é que o braço dele é desse tamanhozinho assim. Porque ele era assim, o bracinho era assim. De uma hora para outra ele cresceu assim, o braço fez isso. Na cabeça dele, o bracinho dele, sim. Ele vai pegar o copo de suco, né? Ele calculou que o bracinho ia só ali. Aí derruba a coisa, é desengonçado, faz coisas. Mas porque ele está ajustando o esquema corporal dele, depois organiza. Né? Menina também, vai mudando. Não tinha um determinado corpo, o isso muda. Então muda as amizades, assim por diante. Legal? Próximo. Claro, desse período de adolescência. E pra gente, como pais, então, quais são os nossos desafios? Uma é como se tivesse que aprender um idioma novo a cada dia. Você acha que está entendendo um pouquinho de inglês, aí vem alguém falando em francês. Você está entendendo francês, vem alguém falando em russo. Porque muda. Né? Uma hora tem um desejo de uma profissão. Vou fazer tal coisa, tá caro. Daqui a pouco isso muda. Uma hora vai ser artista, uma hora vai ser esportista, uma hora vai ser médica. E vai mudando, e muda muito rápido. É próprio da idade. Aguente como pai. Tá? É difícil mesmo, então é natural. Por que é natural? Porque a pessoa está ensaiando na cabeça dela. Ela está testando, ela está visualizando alguns caminhos, algumas possibilidades. Tá? Então a gente não entende mesmo. O problema não é você só, como pai. E é que o negócio está mudando mesmo. Uma hora queria tal coisa. Vamos planejar uma viagem. Vai ser legal ir para tal lugar, porque tal. Aí planeja a viagem, tem o maior esforço, coloca dinheiro no bolso, chega lá, fecha a cara. Uma vez uma adolescente que eu acompanhava, foi muito engraçado, uma menina, ela tinha 14 anos e a gente estava conversando, ela estava conversando comigo sobre a expectativa que ela tinha, que ia ter uma festa e que todos os amigos já não eram mais BV, ela era a última BV. BV é boca virgem, né? Nunca tinha beijado na boca de ninguém. E ela estava na expectativa que ela ia ter uma festa, ia estar lá o paquerinha, lá o crush dela, e que ela ia dar um beijo na boca. Ela com muito medo, não sei o quê, não sei como é que eu faço. Eu disse, calma, vai dar certo, as coisas. Aí eu falo, vai dar certo, a ideia é assim, você vai aprender, você vai ver que é bom e tal.
Aí ela voltou na outra semana e disse, tô arrasado, foi horrível, ele me arrastou. Me arrastou? Foi horrível, ele me arrastou. Mas o que aconteceu? Ele me arrastou, ele disse, eu não sabia o que era arrastar. Era uma gíria e tal. E o tiozão não pode perguntar o que arrastou. Arrastou, né? Então, mas tinha um outro sentido, né? Aí eu falei, sério, ele te arrastou? E imaginando que ele pegou ela pelo cabelo, igual aquelas coisas de pré-história lá, né? Daquele do Fred das cavernas, do Fred Flintstone, arrastou por ela. Caramba, essa mulher já não estava machucada. Aí uma hora eu falei assim, tá, mas como foi que ele te arrastou? Não, ele me arrastou, e ela não falava, ela agoniada, assim, a mesma coisa assim. Mas como é que foi? Depois, um tempo, ela falou assim, não, aconteceu foi o seguinte, eu beijei, dei um beijo na boca e tal. Só que depois ele saiu falando para todo mundo da festa que eu não sabia beijar. Ele me arrastou. Então, me arrastado é ter contado para as outras pessoas que passou vergonha, me humilhou, e me desconsiderou, me expôs e tal. Mas era me arrastar. Né? Mas era o desafio dela e era o sofrimento dela, que não era assim, ele falou que eu beijei. Não, para ela assim, nunca mais vou beijar ninguém. Nenhum amigo, nenhum menino vai querer ficar comigo. Eu nunca vou aprender, é um trauma. Né? Pode ser um trauma, só uma coisa momentânea. Não, tudo bem, acontece, a gente não sabe, é assim mesmo. Se eu terminar com os seus amigos, como é que foi, você não sabe o que faz com a língua, onde coloca e tal, não sei o quê. Se demorou, se foi rápido, você conversa essas coisas, né? O pai não conversa, a mãe não conversa, o psicólogo tem que conversar. E aí depois ela entendeu e tal, começou, é assim mesmo, primeiro é estranho, você não sabe e tal, mas depois vai melhorando, você vai aprendendo como qualquer outra coisa. Mas oscila. Tá? Então a gente fica tranquilo, isso não precisa invadir tanto para querer modificar ou achar que é muito problemático. Tá? E tem outros sinais que tem que ficar atento, tá? Mas tem uma parte de oscilação que é normal, que é natural. Beleza? Outra coisa importante de ser pai, de adolescente, essa frase que entender que às vezes o silêncio fala mais que as palavras. Olha só, como é ser pai de filho pequeno? Você fala. Coloca esse casaco, tira esse casaco, coloca a meia, coloca o sapato, não anda com os pés descalços, mas fica de boca fechada, segue esse cabelo. Você fala. As mães, principalmente, falam. E tem que falar. E tem uma função. E é importante. A espécie humana precisa disso. Mas, quando vai ficando mais adolescente, a gente vai dosando um pouco. Tem horas que a gente não vai falar. A gente vai sentar, se você quiser falar, para ouvir. Por quê? Porque ele está elaborando, está tentando entender. Ter esse canal de comunicação é fundamental. O canal de comunicação envolve confiança. Se a pessoa fala um problema, se o adolescente fala, se o seu filho fala um problema, uma preocupação dele, e você quer resolver o problema, você vai querer resolver o problema como adulto. Mas ele quer resolver o problema de uma outra forma. Às vezes ele quer dar um tempo. Às vezes ele quer pensar mais sobre isso. Então, essa autonomia que ele está adquirindo envolve, às vezes, só ouvir, considerar, pensar mais sobre isso. Tem um colega psicólogo que ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, olha, o que você tem que ensinar para o teu filho, que você tem que conviver com ele, tem que ser até os 14 anos de idade. Ali você tem que falar tudo. Ali você tem que estar intenso. Depois, não adianta mais você querer recuperar esse tempo. Falar com 15, 16 anos aquilo que você deveria falar com 7, 8, 9, 10. Faz sentido isso? Então a gente falou. Agora tem que dar um tempo e esperar amadurecer na cabeça. Não é que a gente não vai falar nada, mas a gente vai ouvir. Não é que a gente vai abrir mão disso, mas que é diferente a relação. Beleza? Nossos desafios hoje, e para lidar principalmente pais com os adolescentes, é entender assim, que a nossa adolescência é muito diferente do que o nosso filho está passando.
a gente tende a olhar na nossa memória, no nosso passado, e aplicar no problema atual. Não é errado. Esse é o correto. Esse é o correto. Qual que é o nosso problema? Que o mundo mudou muito. Mudou muito. Então, esse é o nosso desafio. Tá? Na série Adolescência, quem viu, fica claro isso. Lá no segundo episódio, quando o filho chama para o pai que é policial, pai, você está pensando que o problema é em outro lugar. Você tem que olhar a internet, tem que ver o que estão comentando aqui. Olha os sinais aqui. Né? É outra coisa. Então, nós não estamos errados, porque a nossa natureza, Deus criou a gente para a gente lembrar das coisas do passado, aplicar no presente para resolver coisas do futuro. O problema é que muitas das coisas que a gente aprendeu, elas são diferentes agora. Então, o sofrimento que os nossos filhos têm, em função da internet, das redes sociais, de jogos, de tecnologia, é muito diferente. Diabetes é proibido para menores de 18 anos, certo? O que você poderia apostar quando você era adolescente, 13, 14 anos? Liberando. Talvez alguns, vou jogar no bicho, porque estava num bar ali, muito raramente. Ia passar numa lotérica, ela pegar o coisinha e jogar ali. Comprar a telecena pra mãe. Comprar a telecena pra ela. Bom, da felicidade, ficar domingo à noite esperando lá, assim, se vai ser do Silvio Santos. Mas olha só, eram todas coisas que levavam tempo para você ter a consequência. Tá? Se você jogasse no bicho, só ia sair à tarde, outro dia, sei lá, não entendi isso, é o jogo do bicho. Mas não é que você coloca o dinheiro e vai ter consequência. Se você jogava na loteria, as apostas até sexta-feira, coloca lá, para sair os resultados no domingo à noite. Em termos de comportamento, isso é muito importante. Uma coisa é, eu faço algo e a consequência vai ser lá na frente. Outra coisa é, eu faço algo e a consequência é imediata. Isso muda tudo em termos neurais. O vício, a compulsão, a dependência, ela surge nesse caso em que a nossa ação tem uma consequência imediata. Os nossos filhos estão muito mais sujeitos a isso. Se eu mandasse uma carta terminando o namoro com a minha namorada, eu ia ter que escrever a carta, corrigir, ir até o correio, colocar lá, mandar, 2 dias depois ela ia receber, ela ia ler, ela ia pegar a carta, escrever, mandar de volta. 4 dias depois eu ia ver ela me xingando, porque eu terminei com ela. 4 dias depois. Mas se eu mando no WhatsApp, estou na hora, outra pessoa manda na hora, manda na hora, manda na hora. Então, nosso cérebro não é para ficar resolvendo tanta coisa imediata assim. Por isso que você vê a agressividade muito forte entre eles. O modo de funcionar deles está muito imediato, muito rápido. Quer ver um exemplo? Bingo de igreja de quermesse. Alguém aqui já viu alguém viciado em bingo de quermesse? Não vejo a hora de chegar São João, não vejo a hora de ir do padre fazer o bingo. Ele está lá na porta. Não, só gosta. Mas bingo de aposta vicia. Por quê? Porque quando você está lá na quermesse, o padre fala o número, 2 patins na lagoa, a senhora, leva um tempo. Aí outra pessoa fala, alguém achou. Aí leva um tempo enorme, 40 minutos. Ganhei aqui. O que você ganhou? Ganhei um espremedor de frutas. Você levava um tempão para ter a consequência. Né? Numa maquininha dessas, de caça-níquel, de bet, você pode ter consequência, pode ter consequência. Isso é o que gera adição. Isso que gera dependência, porque cada consequência é uma descarga de dopamina. É uma sensação prazerosa. Então, os nossos filhos estão muito mais sujeitos a isso. Nós também. Qual pai aqui, qual mãe que não fica também no Instagram? Olha que sapatinho bonito, olha que bolsa legal, olha que essa bolsa aqui, olha isso aqui. Cada coisinha legal, descarguinha de dopamina. Você fica até 2 horas da manhã. Não consegue. Deixa eu postar aqui, deixa eu postar aqui, deixa eu postar. Descarga de dopamina. Causa adição. Então, eles são muito mais imediatos do que no passado. Isso tem impacto. Saúde mental.
Tá? Então, há, de fato, um aumento de prevalência de ansiedade e depressão em adolescentes. Tá? E aí tem vários fatores. E o fator que mais explica esse aumento é muito provavelmente redes sociais. Bullying, cibernética, bullying nas redes, necessidade de aprovação, necessidade de aceitação, cancelamento. Isso faz um mal muito grande. Se tem uma decisão que foi boa, que foi tomada no final do ano passado, e foi, por exemplo, proibir celular em colégio, na escola. Por que é problemático? É problemático por esses motivos que eu falei, da consequência imediata. Mas é problemático também por quê? Porque quando a pessoa está aqui na tela, ela está perdendo as informações sociais. Se eu faço uma piadinha e o Milton, eu faço uma piadinha e o Milton faz assim, ele ficou feliz ou ficou chateado com a minha piadinha? Mas eu tive que olhar para ele, para ver o rosto dele. Se eu estou aqui, eu não perco informação. Então, nós estamos perdendo muitas informações sociais. Informações são importantes para a nossa vida. Né? E aí, por exemplo, agora você vê uma proibição no intervalo dos colégios, que eles jogam carta. Jogando carta tem que ver se o outro está blefando ou não, se o outro está atento ou não. São habilidades que são fundamentais para o dia a dia. Tá? Então, são dois problemas. Um é que a pessoa fica ali na tela, e o outro grande problema é que rouba o aprendizado de várias interações sociais, várias habilidades são importantes. Tá? Por favor. Tá, isso aqui eu já falei já, que essa questão das redes sociais, tá? Para a gente ir para o final, um aspecto importante a gente pensar assim, ó, e agora principalmente para os pais, qual o estilo que eu tenho como pai? Tá? Na psicologia a gente chama isso de estilos parentais. O que é o estilo parental? É um jeito que a gente, como pai, como mãe, usa para educar o nosso filho. Tá? E aí tem 4 grandes estilos. Um estilo, e esse estilo pode ser considerado em função de 2 aspectos. Tá? Um aspecto é o afeto, outro aspecto é exigência. Tá? Então a relação que eu tenho com meu filho envolve 2 componentes. O afeto e aquilo que eu ensino para ele, aquilo que eu exijo dele. Ok? Então, filho, que legal, tá chorando, vem cá e tal, vamos fazer tal coisa legal. Afeto. Filho, arruma o quarto. Filho, desliga o celular. Filho, faça isso. Exigência. Nós, como pais, temos as 2 coisas. Só que às vezes não é equilibrado. Tá? Então, qual que é o modelo bom, tá, de pai, de estilo parental? É o chamado autoritativo. O estilo autoritativo é o estilo em que o pai ou a mãe demonstra muito afeto, mas também exigem do filho. Aí, eu fiz para você aí, ó. Não, teu filho fez a mamãe é essa. Eu dou carinho, eu entendo, eu não grito, eu não coisa e tal, mas exijo. Filho, tem que estudar. Você pode melhorar para a prova. Desliga isso aí. Tá? Então é nossa função como pais darmos afeto e também darmos exigências. Quais são os padrões que são bons? Quando é diferente. Tá? Então, por exemplo, um pai autoritário. Um pai autoritário, ele exige muito, mas é 0 afeto. Ele chega em casa, essa bagunça aí, por que tá essa garrafa aí e tal, não sei o que e tal. Tá tudo, exigindo tudo, tá tudo limpinho. Mas as crianças estão morrendo de medo. Estão sofrendo ali. O pai vai dando horário, o pai chega em casa, o coração dispara de medo. Né? Então resolve tudo, só que não tem afeto para criar filhos inseguros. O pai autoritativo, que junta os 2, cria filhos confiantes, cria filhos que realizam coisas. O autoritário, que exige muito mais do afeto, o filho vai fazer coisa, mas emocionalmente ele vai ficar muito mais frágil. O outro é o pai permissivo, ou a mãe permissiva. Afeto 1000. Coisa linda da mamãe e tal. Exigência 0. Esse é um modelo que se discute muito.
Um dia eles estavam vendo, tinha duas mães andando assim no parque e duas crianças, os filhos dela andando na frente. Eu estava sentado, estavam aproximando do cruzamento, cidade do interior. Aí a mãe fala assim, uma mãe fala assim, Gabriel, não atravessa a rua. Me espera. E outra mãe fala assim, João Henrique, quando chegar na esquina, espera a mamãe. Aí os dois, Gabriel, pai. João Henrique, espera a mamãe. O que João Henriquezinho faz? Atravessa a rua. Aí a mãe, Joãozinho Henrique, não faz isso com a mamãe. Mamãe fica triste. Mamãe permissiva. O João Henrique pode morrer atropelado. Moleque, falei para você não atravessar, não falei? Tá, pior que aqui. Por quê? Porque é melhor um puxão de orelha do que um filho atropelado. Tá? A gente não precisa dar puxão de orelha o tempo todo, ele tomou um puxão de orelha. Vai ficar de castigo agora, vai pensar melhor sobre isso. Então, o pai permissivo, ou a mãe permissiva, ela acha que é maravilhosa porque dá todo o afeto do mundo, mas não exige nada. Tá? E aí tem o negligente. Né? O negligente é que baixa afetividade e baixa exigência. Faz o que quiser. Eu vou sair, eu vou pro pagode. Quer comer, come, quer comer, não come, quer dormir, dorme, quer dormir, dorme, quer guardar bagunça. Tá? São perfis aí. Então, os estudos mostram que os pais são autoritativos, que juntam as duas coisas. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo de exigir. É função, mas não é só exigir. É dar afeto também, mostrar, explicar. O próximo, acho que já está indo para o final. Depois você pode compartilhar, não sei se está todo mundo inscrito, tem, tá? Tem algumas sínteses aqui, né? Então, procure conversar, né, para os pais, com os seus filhos, com atenção, para o que está fazendo, procura ouvir, né? Procura fazer coisas conjuntas, senta, vai ver filme ontem. Eu estava com essa minha filha de 10 anos. Eu cheguei em casa, a minha esposa tinha colocado um filme para ela de 12 anos. E normalmente a gente vê uma coisa antes e um pouco maior da idade. Minha esposa viu lá, parecia uma comédia legal. Eu cheguei, estava deitado e deitei para na cama para ver. Cara, esse filme aí não tá legal para ela. Mais uma outra cena. Cara, não tá legal. Filha, tá legal esse filme? É engraçado, né, pai? Mas falou aquela tal coisa assim. Vamos parar? Vai mais um pouquinho. Vamos parar, filho. Não tá legal. Vamos fazer outra coisa, vamos escolher outro filme. Tá? Então, permissivo vai deixar conteúdo inadequado para a criança. Ele quer legal, é legalzão, pai legal, pai bacana. Tá? Seja exemplo de comportamento, né? Redes sociais, você tem que... Voltou? Mais 10 minutos. Mais 10 minutos? Olha, beleza, que bônus. Tá, dá tempo de pergunta. Então, oriente, né? Rede social, tem que colocar limite, porque a gente também, né, como adulto, né, porque é um comportamento de adição, de compulsão, é muito forte. Pensa o seguinte, as pessoas que desenvolvem esses algoritmos, eles são especialistas em fazer engajamento. Você sozinho tentando lutar contra isso, você não vai conseguir. Você está vendo um videozinho tranquilo lá, você clica, depois um monte de vídeo que você não ia ver, que os caras, o algoritmo coloca para você. Certo, isso aqui que é legal. Dança flamenca espanhola. E puf, você clica, né? Você está vendo dança flamenca, está vendo um monte de coisa que você não era a tua ideia. Então, de uma certa forma, aguentar um pouco, olha, eu não vou ganhar essa luta aí não. Os caras são muito bons de desenvolver esse algoritmo. Vou ter que abrir mão a isso. Tá? E valorize conquistas e reconheça os esforços do filho. Isso também é importante. Eu acompanho um adolescente, ele é muito inteligente. Mas ele tem um traço de autismo, tem uma dificuldade de atenção, ele vai muito mal na escola. Né? Então, no 9º ano, ele ficou de recuperação em todas as matérias que podia ficar, e 2 passou para o conselho. Está na escola dele, bem bagunçado. 1º ano do ensino médio, deu uma melhorada. 2º ano do ensino médio, ele chegou e disse,
estou feliz da vida. Consegui nota vermelha em todas as matérias. É azul. Nota azul, então, legal, e como é que foi? Ah, foi 5, 5,5, 5,7. Legal, cara, beleza. Na outra semana ele volta. Meu pai não gostou, não falou, não elogiou como você. Falou que eu tinha que ter tirado uma nota maior. Poderia falar isso. Mas olha que ele saiu do 3, 2, 0 para 5. Celebre, comemore. Ano passado, ele ficou de exame em 2 no final do ano. Cara, vamos comemorar. No outro ano era 7 e passou em 2 ainda por conselho. Então, se a gente coloca para o nosso filho algo sempre muito distante, há um desânimo. E tem que colocar sempre metas mais próximas. Para a gente assim também. Você arranjou um emprego. Legal, emprego novo. Cara, só, legal. Você vai ganhar o dobro que você ganhava na outra empresa. Uau, que bacana. Só que tem um problema. Eu só vou te pagar em janeiro do ano que vem. Mas é o dobro. Mas que está longe. Não adianta. As metas têm que ser próximas alcançadas. E tem que reconhecer isso, valorizar isso. Beleza? E pra gente, adolescentes, os pais, e aí para os meninos mesmo, para as meninas, os pais são as pessoas mais confiáveis que você pode ter. Tem uma pessoa que eu conheço, ela falava assim, eu falo tudo de sexo, sobre que os meus filhos, qualquer dúvida que eles têm sobre sexo, eu falo. Eu explico. Qualquer coisa que eles perguntarem, eu falo. Aí uma outra pessoa falou assim, mas você não tem vergonha? Não, porque se eu não falar, ele vai aprender aonde? Vai aprender com quem? Onde vai buscar informação? Então, as nossas preocupações como filhos têm que ser dirigidas aos nossos pais. E a gente, como pais, tem que ter estrutura para aguentar essas preocupações deles. Porque se não for a gente, vai ser quem? Uma relação de confiança. Muitas vezes não foi, a gente como pai não aprendeu a falar sobre isso. Né? E de novo, né, a gente volta para a nossa memória. Que momento minha mãe falou sobre sexo? Que momento, então? Não tem. Tudo aquele vazio. Né? Aquele buraco lá. Né? Então tá ok, tem esse buraco na minha história. Mas eu vou ter que, talvez, ler algumas coisas, procurar ajuda de algum profissional para resolver esse problema. E é muito diferente do que eles estão expostos hoje do que eles estavam expostos. É muito, muito diferente. Respeite os filhos, isso aqui é legal. Respeite os combinados. Colégio a gente fala muito isso. Vamos combinar aqui. Combinar aqui. Vai desligar o videogame 10 horas da noite? Fazer um combinado. Tá? Deu 9h50? Precisa desligar? Não. Porque combinado é 10 horas. Tá? Deu 10 horas, combinado é isso. Né? Tem uma expressão, combinado não sai caro. Procure combinar as coisas. Não fica tratando no varejo. Cada coisa combina. Aí você vai para tal lugar, vai fazer isso, isso e isso. Combinado? Aí você vai sair, você vai tomar um suco porque está sem dinheiro só. Não vai comprar nada. Combinado? Vai pedir na rua? Não. O papai está sem dinheiro. Combinado? Combinado. Dia da pipoca é tal dia. Combinado? Combinado. Mas pai, você é tal dia? Aí tem a negociação. Mas procure combinar as coisas. Facilita muito. Então, os pais apresentarem isso e os filhos seguirem. E combinado está combinado. Pais também. Você combinou, se esforça para cumprir. Filhos, procure acompanhar as questões familiares, né? Quais são as preocupações dos pais, quais são os interesses, a gente vai conversando sobre isso. E também busque sempre apoio. Aí falando especificamente para os adolescentes. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo na tua vida? Tem pensamentos muito estranhos? Tá? Busque apoio. Em primeiro lugar, pai e mãe. Não fique guardando isso. Se pai e mãe não é a figura mais adequada, em algumas situações extremas não é adequado, o professor, o coordenador. No caso do contexto de igreja,
procure um pastor. Procure o teu líder. Mas não fique sozinho. Sabe por quê? Porque se a gente não busca ajuda, o nosso cérebro, ele é uma maquininha de produzir pensamentos. E muitos pensamentos que o nosso cérebro produz são pensamentos que não têm sentido. Ele vai produzindo. Produz um monte de pensamento. Alguns desses pensamentos ele vai precisar ouvir. Cara, eu estou pensando isso, faz sentido? Não, isso não faz sentido. A gente precisa do outro para ajudar a regular, a entender os nossos pensamentos. Ok? Próximo, acho que é o último slide. Isso, por fim, como a gente pode sintetizar tudo isso? Uma relação de confiança. Tá? Uma relação de confiança envolve a gente respeitar o outro, envolve a gente ouvir o outro, envolve dar espaço para outra pessoa, né? E aí dos dois lados. Eu vou confiar no meu filho vai confiar em mim. Tá? Essa relação de confiança, ela é construída e ela vai se modificando ao longo da vida. Então, para sintetizar, ser pai de criança é uma coisa. Eu posso ser um excelente pai de criança e ser um péssimo pai de adolescente. É diferente. Pai de criança, eu estou ali controlando o tempo todo. Pai de adolescente, eu estou abrindo espaço para negociação, para diálogo, para conversa, para aquilo que é divergente. Uma vez eu estava conversando com um pai, eles tinham um filho pequeno, e os dois pais eram professores universitários. E o garoto estava com uma série de problemas. O garoto tinha 6, 7 anos. Qual que era o problema do garoto? Os pais colocavam tudo para o menino pensar. Vou comprar roupa. Qual roupa você quer? E aí estava com frio, não sei o que, o garoto ia com uma camisetinha. Então, tem coisas que com criança, é o casaco aqui, ó. Vamos sair. 4, 5, 6, 7, 8 anos, coloca a touquinha. 12 anos, 13 anos, começa, olha, você vai sentir o frio, mas você escolhe. Esse sapato aí que você está querendo comprar, talvez não seja melhor, mas você escolhe. Claro como mudou. Se eu sou muito liberal quando é criança, eu sou um pai ruim. Se eu sou muito controlador quando eu sou adolescente, talvez não seja tão adequado. Então a gente vai mudando. Não é que não deixa de controlar, não. Então, ser pai de criança é uma coisa, ser pai de adolescente é outra, ser pai de jovem é outra coisa, ser pai de adulto é outra coisa completamente diferente. É aquele casal que eu falei que no casamento, depois os pais foram para a lua de mel, pai de adolescente. Vai para acampamento, você dorme nesse quarto, você dorme nesse outro quarto. Você fica ligado, eu dormi em casa, que barulho é isso aí? Pai de adulto, não, mudou. Beleza, pessoal, acho que deve ter alguns minutinhos para perguntas, colocações, críticas, sugestões.